Um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, like, olha só, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações e vem com vaga. É conteúdo de opinião com informação sobre o Internacional e sobre a venda de Vinícius Tobias para o Shakhtar da Ucrânia. Eu vou partir em defesa da direção do Internacional, como fiz no Donos da TV desta terça-feira. Tô até perdido no tempo aqui. Não tenho procuração para defender dirigente, não recebo nada de ninguém, não passo paninho, mas eu não consigo conviver com injustiça. E eu faço a minha leitura aqui, respeito a tua leitura, comenta aqui embaixo, vamos divergir na elegância e na categoria. Ou vem concordar com vaga, que não tem problema nenhum. O Internacional está acertando a venda, ou acertou a venda, de Vinícius Tobias, craque, lateral direito, 17 anos, capitão da seleção brasileira, jogador que ainda não conseguiu chegar no profissional, mas é um jogador extremamente diferenciado. Venda, 6 milhões de euros, com uma grana entrando agora e uma outra parte menor entrando em fevereiro, quando o Vinícius Tobias completar 18 anos de idade. 6 milhões de reais, aí tem bônus, tem outras situações aí de titularidade, títulos, convocações. Estima-se que de cara o Internacional irá receber 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões de euros por esta venda e ainda fica com 20% de uma futura venda. Gente, eu quero trazer alguns números para vocês aqui sobre a realidade financeira do Sport Clube Internacional. O Inter fechou o primeiro trimestre de 2020, o balanço do primeiro semestre ainda não foi finalizado, mas o primeiro trimestre do Internacional foi com uma dívida de 31 milhões de reais. Esse foi o déficit do Internacional naquilo que foi projetado dentro do orçamento para 2021. E dentro deste orçamento previsto para a temporada de 2021, no estudo feito pelos dirigentes do Internacional, há uma meta que foi estabelecida de venda de 90 milhões de reais em vendas de jogadores, tá bem? A dívida de curto prazo do Sport Clube Internacional, e aí nós estamos falando de dívida, não estou falando de déficit mensal, ou anual, ou trimestral, ou semestral, eu estou falando de dívida que o Inter tem com credores, é de 400 milhões de reais, tá? Estima-se que esse valor já esteja em 600 milhões de reais, mas é uma dívida de curto prazo em 400 milhões de reais. Gente, eu não posso criticar o dirigente que tem o conhecimento da atual conjuntura financeira do Sport Clube Internacional quando ele recebe uma proposta de 6 milhões de euros na mão, com bônus e com um percentual de futura venda, e ele aceita a venda desse jogador, em que pese seja um grande jogador. O Vinícius Tobias é, em primeiro lugar, muito bom jogador. Em segundo lugar, qual é a lógica? A lógica é que esse jogador formado na base, que ele jogue no time principal, que ele jogue no time profissional. Mas, gente, o que se comenta nos bastidores o Vinícius Tobias realmente é muito bom, mas hoje ele não está pronto ainda porque ele não tem físico para servir o elenco profissional. Não é eu que estou dizendo, é uma avaliação interna. E se tem uma certa dúvida de que realmente ele vai confirmar isso no time principal. Muitos jogadores com grande passagem por categorias de base, inclusive de seleção, não confirmaram no time de cima. Então, gente, o dirigente não pode negar, não pode recusar uma proposta deste nível de 6, 7 milhões de euros com mais 20% do passe se ele tem o conhecimento das finanças do clube. Então, eu entendo perfeitamente o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que faz essa venda e, no meu entendimento, faz um grande negócio. Sabe por quê? Porque o Internacional tem um percentual ainda de 20%. Tá? O Inter bateu o pé e exigiu esse percentual de 20%. Tá? Algumas informações que dão conta de que
não é 15, não é 20, é 15. Tudo bem, entre 15% e 20%, eu fiz uma simulação aqui, tá? Se o Shakhtar vender ele por 15 milhões de euros, o Inter vai ter direito a 20% disso, ou seja, 3 milhões de euros. Total de 18 milhões de reais. E a venda total do Vinícius Tobias, que nem chegou no profissional, pode chegar a 10 milhões de euros. Gente, se isso não é um baita de um negócio, o que seria um baita de um negócio? Aí vocês vão falar, não, mas eu tenho que jogar o profissional, é impossível, não tem, essa gestão tá... Gente, é óbvio que eu gostaria de ver, quanto mais gente boa jogando com a camisa do Inter, melhor para o torcedor, melhor para nós que fazemos a avaliação, que fazemos a crítica, que analisamos e que gostamos de futebol. E o Vinícius Tobias é craque de futebol. É craque de futebol. Vocês vão me dizer, não, mas ele poderia ser vendido pelo Inter já por 15 milhões de euros, por 20 milhões de euros. Gente, é muito difícil. Lateral sair por um preço assim é muito difícil. A gente tem a venda aí do Renan Lodge, do Atlético Paranaense, que é um lateral esquerdo por 20 milhões de euros. E é difícil a gente encontrar outra venda deste quilate. E mais do que isso, a direção, com esse tipo de negócio, está encontrando uma solução que não sangra o time, que não machuca o técnico Diego Aguirre. Sabem por quê? O Inter liberou o Praxedes, que era terceiro reserva. Eu não me interessa o que jogou o Praxedes com o Abel. Me interessa o que ele estava jogando agora no momento. O Praxedes era terceiro reserva do meio de campo do Inter. Terceiro reserva da função dele, do Miguel Ángel Ramírez. Ou vocês esqueceram isso? O Inter vendeu por 33 milhões de reais para o Red Bull Bragantino. Mais 2,5 do Charles, que foi para um time da Dinamarca. Mais os 37 do Tobias, que vão entrar agora. E aí faltariam 18 milhões de reais para o Inter chegar à meta de venda de 2021 com jogadores. Aí tu pega o Galhardo aqui, que recebeu uma proposta no ano passado de 10 milhões de reais, né? 2 milhões de dólares. Vai faltar muito pouco para fechar esse orçamento com jogadores, gente, que não vão causar sangria no time do Diego Aguirre e que não vão interferir em resultado de campo neste momento. É claro que se o Inter estivesse numa outra condição financeira, eu jamais venderia, jamais assinaria, concordaria com esse tipo de venda. Mas, gente, a realidade, e prestem atenção, a realidade financeira do Inter é extremamente grave e é preciso olhar com cuidados, para tapar esse rombo. Ah, mas o Inter contratou o Ramírez com uma multa de 1 milhão, 2 milhões. Tá errado, não poderia ter feito isso. Mas um erro não quer dizer que ele recorra em outro. A direção errou na questão Ramírez, mas no meu entendimento acerta nesse tipo de venda. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Concordem, discordem na categoria e na elegância sobre esse tema. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.